Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O que você despreza é com isso que se fará realmente conhecer. Saudações, Framing, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Poder e medo, medo e poder. Uou! Daqui Rogério Acioli e a ausência de uma coisa, disse o Barão, pode ser tão letal quanto a presença. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 26º episódio e vamos analisar o 26º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Oi, olá. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 302. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo ficou cada vez mais irritado com a figura desprezível do Barão Vladimir Harkonnen, ele, Hildon Indignado Oliver. Cara, que capítulo difícil, bicho. Eu acho que a gente podia encerrar, acabou. Chato pra caralho, desagradável. Não. Não. Poxa vida. Detesto. Isso, Não lógico, gosto, não gosto. Isso, cara. Não fica assim, não fica assim. É só um livro, E calma. para completar nosso grupo, você já está ouvindo, o nosso grupo de guerreiros, temos a felicidade de mais uma vez termos a presença, fazia tempo, Hildon, desse nosso apoiador, fã do universo de Duna, apoiador no Catarse, apoiador aqui no DunaCast, o grande Rogério Acioli. Seja bem-vindo mais uma vez, Rogério. Saudades. Muito obrigado, querido Naib, querido Hildon. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, falando de Duna. E eu, apesar de não passar pano para Harkonnen, acredito que é um capítulo interessante de ser discutido, falado. A gente pode conhecer um pouco mais essa figura grotesca, animalesca, suja, perversa, que é o Barão Harkonnen, e seus planos maléficos para tomar o Maligno. do Império. Maligno, porém, ainda assim, dá para ter o prazer de ver a escrita maravilhosa do nosso querido, Delícia. nosso barbudo assim, delicioso. Inclusive, seria aniversário dele, cara, né, Pascoal? Esses muito dias bem, passados. muito bem lembrado. E Ó, eu vou expor aqui, Faz 100 Pascoal, anos, que eu tô querendo fazer um projeto pro Duna. Vou deixar pra galera cobrar o Pascoal.
tô querendo fazer um negócio legal e eu tô esperando um roteiro do Pascoal até o... Pronto, eu vou falar com o Rogério, viu, Pascoal? Faço roteiro. O Frank Herbert iria fazer 103 anos, cara. 5 dias atrás. Seriado? Olha aí. 103 anos, nosso grande escritor aqui desse universo incrível, que tá cada vez mais atual, né? A gente tava até conversando com o Rogério em off aqui, como Duna está atual, né? A gente vai conversar um pouco mais também. Assustadoramente atual. Mas olha só, feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial para esse retorno do Rogério Ascioli. Sim, caro ouvinte, eu preciso caprichar no cafezinho frame. E hoje, o Rildo chegou aqui cansado, atrasado. Pascoal, já tem tanta gente falando merda na internet sem estudar, falando coisa. A Israel, porra. Não, gente. O Rildo, a gente não precisa desse sofrimento. Tá cansado, chegou do trabalho agora, não teve tempo. Correndo. Deu nem tempo de nada. Ele participou de uma romaria. Tá aqui, cara, ele tá aqui. Então, a gente precisa dar um gostinho também a mais pro Rildo. Esse café, Rogério, também pro Rogério que tá voltando. Ele... Dá pro Rogério. Não, pros dois. Porque você é um trabalhador, nós somos trabalhadores, mas você como veio aí correndo do trabalho, esse café é pra você. Porque ele é literalmente feito pelo trabalhador arraquino nas grandes colheitadeiras de especiarias. Sim, naquelas coisas grandes que o pessoal vai lá tirar a especiaria do deserto, que até o meu Duque viu, né, passou vendo lá. As colhedoras de especiaria. E as colheitadeiras de especiaria. As marcas maravilhosas. E aí, cara, exato, não tem como legal. Ai, o Rogério dando corda, o Rogério dando corda. Aí o que a gente faz? A gente deixa lá os grãos perto das especiarias, naquele gostinho, e fazemos um cafezinho delicioso, porque nós pegamos o suor dos trabalhadores que estão lá dentro, que já tem misturado também com a melange, e a gente faz uma fervura especial e dá aquele gosto único. Bora, Rildo, para poder você se recuperar, um café frame do trabalhador. Que tal? Não, deixa eu estar fazendo um café ali para dar uma relaxada. Para, Rogério, não dá corda não dá corda, né? Delícia. Mas vamos seguir adiante. Filha da mãe. Porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 26. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 25º capítulo, que foi o episódio chamado A Decisão de Cainhas. Rildo, grande Rogério. Opa. O capítulo 25, né, que foi a decisão de Cainhas. Isso. A gente ficou muito tempo no excerto, né? Porque no excerto do capítulo 25, ele falou um pouquinho sobre os limites do poder da presciência, né? Que ele fala que a presciência ela pode ser um dom, né? Que no caso aqui a gente vê em Duna, praticamente toda a saga tem essa questão da presciência, mas ela tem o seu alcance limitado, porque a partir do momento que você faz escolhas, é como se fosse uma brincadeira de várias portas, né? E você escolhe uma das portas, as outras se fecham automaticamente. Então você vai seguindo um caminho e ele começa a se estreitar. Então, na realidade, existe o perigo de você fazer algumas escolhas e ficar só dependendo dessas escolhas prescientes, e você vê que está preso numa linha futura em que você não consegue sair mais. Então, de repente, você acaba sendo escravo dessa presciência. Pra ilustrar o que você tá falando, Naib, eu acho que pra quem é fã da série Loki, que talvez está acompanhando a segunda temporada aí, eles têm o lance das linhas lá. Perfeito. E cada vez que eles eliminam uma linha ali, uma série de coisas, pessoas, vidas vão sendo perdidas, né? E é muito visual esse lance aí. Tem a linha, assim, tinha várias, tava desviando pra várias linhas ali, daqui a pouco eles estão começando a não sei se eu tô dando spoiler, pessoal, mas
Assistam, tá na internet, tá no Twitter. Não, Sem querer. pitadas de melange. Mas vamos lá. Não, tranquilo. É importante isso, o bom é isso. A gente vai falando e vai lembrando das coisas, vai fazendo o link. O legal é essa situação. Inclusive copiaram o Duna. Quando não, né? Quando não. Quando não. E uma das outras situações que aconteceu, que a gente viu que o Paul e a Jéssica tinham encontrado o Duncan, né? Em capítulos anteriores. O Duncan coloca eles novamente no deserto, numa tenda destiladora, escondido, e vai atrás de ajuda. E aí ele retorna com nada mais, nada menos do que Kynes, né? E a gente descobre aqui que Kynes, na realidade, é o Liet. A gente, no livro, que é interessante, isso no livro é uma descoberta muito, muito legal. Assim, no filme de cara não teve esse segredo, já disseram que era o Liet Kynes. Mas no livro, o Kynes, a gente imaginava que ele tinha influência com os Fremen e era um cara do Império. E aqui a gente descobre nesse capítulo que, na realidade, ele serve, ele tá junto com os Fremen. O Império é só uma fachada, né, do que ele tá fazendo realmente. E ele é conhecido pelos Fremen como Liet. Então a gente tem essa descoberta aqui também. E ele vai lá para uma das estações ecológicas experimentais, que é uns esconderijos, né, que os Fremen usam. E ele vai lá com esses Fremen, com o Paul, com a Jéssica, com o Duncan e Darrow, e lá eles começam a conversar. O Duncan fica fora da sala, vigiando, e conversa lá a Jéssica, o Liet, e nessa conversa a gente vê que o Paul, ele tá totalmente diferente do que ele era, né? Aquele menino Paul, né? Ele se transformou, ele amadureceu no sofrimento, e também com esses poderes, entre aspas, né, de que ele tá tendo agora, presciência, mentate. Então, ele é um cara que talvez seja maior do que um Kwisatz Haderach, que era o que as Bene Gesserit gostariam de ter. E a gente vê essa situação. E a gente vê aqui no início o Liet Kynes meio que não sabendo porque que tá ajudando. E com o passar do tempo ele vai conversando com o Paul. E no começo ele não tem um respeito devido. E termina o capítulo ele praticamente ali dava vida pelo Paul, né? Porque o Paul também disse isso. Cara, eu não tenho como te prometer dinheiro, que vocês não são à venda, né? Até ele prometeu isso e o cara falou, cara, nós não estamos à venda. E ele falou, não, me desculpe. Né? Então, assim, eu dou a minha palavra e eu dou a minha vida por você. Aí o cara, né, se derreteu pelo menino Paul, que já não está sendo tão menino assim. E aí... Jovem Paul. O jovem Paul. E aí, Hildo, acontece... A caminho de se tornar o homem Paul. Aí, Hildo, o que acontece com o nosso Momoa, o My Boy? Ah, cara, a gente, infelizmente, damos adeus pra sempre. Pra sempre. Esse personagem nunca mais... Pra sempre. Esse personagem nunca mais vai voltar, nunca mais. Nunca mais. Teremos o vislumbre de Momoa Duncan Idaho. Não vamos. Cara, mas eu vou te ser também bem honesto. E isso eu acho que eu quero conversar. Eu tava até conversando com a cliente lá da loja, que ela tem um projeto de ler mulheres aqui, gente boa, a Alessandra. E eu vou até, quem sabe, a Alessandra participa aqui, eu já tô sondando ela para ela participar. Oh. E a gente tem uma opinião também em alguns aspectos. Eu acho que também essa morte do Duncan, um personagem que nunca mais vai aparecer, né, gente? E eu acho que foi muito rápido, tanto no livro quanto no filme. Eu acho que o pobre do Duncan não recebeu o crédito merecido. Cara, uma coisa que eu falei, Rogério, no último episódio, é que o Frank Herbert, ele tem uma mania de matar personagem e você ficar em dúvida se o personagem realmente morreu. Você pode ler rapidamente e achar, não, ele não morreu. Aí você volta pra ler pra ter certeza e ainda fica meio dúbio, né? Exato. E só depois quando você ouve do Paul e da Jéssica falando, não, o Duncan morreu. Aí você, cara, o Duncan morreu. Pensei que ele tava só ali segurando as pontas e ia conseguir fugir. E o Duncan morre, né? E aí, assim, mais perdas, né? O Paul e a Jéssica não conseguem. Eles não conseguem nem processar isso, né, Hildo e Rogério? Eles nem têm tempo, né, pra isso. Não tem tempo, cara. Tem que salvar a vida deles, né? E aí o Liet tá lá, já pede pra eles pegarem um ornitóptero e simplesmente, Hildo, ele disse assim, cara, tu pega uma tempestade Coriolis a 800 km, tu entra nessa tempestade, sobe, que tu fica salvo, que tu não vai morrer. Tu acreditava nisso, Hildo? Só tu isso. Fazia isso?
Bicho, Eles cara, a opção é o É do Sarko, China, né? né? Então a Exato. opção é ir. Lembrando que eles estavam sendo perseguidos por outros ornitópteros para destruí-los. Exato, Então, cara. Então, os- assim, a opção não é muito viável, né? Então, vamos embora. E esse capítulo termina com uma situação que eu nunca tinha visto e lido sobre Lady Jéssica. A Lady Jéssica, como diz aqui no Ceará, tava batendo os queixos. Batendo os dentes de medo por estar dentro daquilo ali e não saber se eles iriam sobreviver. Jéssica Começa- frágil, né, cara? É estranho, né? Frágil. Não, ela tá bastante frágil, né? Nessa retomada do deserto aí, nessa perda de tudo, né? De Duke e tudo. Ela tá realmente. Olha só. E de ter um filho que ela não sabe quem é mais, né? Uhum. O filho tá uma outra pessoa, completamente. Mas eu acho que esses foram os pontos principais dessa nossa recapitulação. Sendo assim, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Grande Rogério. A gente vai falar um pouquinho aqui no Pitadas de Melande. Obviamente a gente não tá tendo ainda nenhum tipo de divulgação mais do filme, né? Porque como ele foi adiado para março de 2024, toda a propaganda que já estava preparada, engatilhada, foi suspensa, né? E logo em seguida foi suspensa a greve tanto de roteiristas como de atores, então mas a gente os caras não podiam arriscar, né? De lançar Duna sem ter um time. Mas até porque tem um entrave ainda não tá completo. Exato. Resolvi. Parece que os atores não Pois é. aceitaram ainda, né? Os roteiristas sim, os diretores, mas os atores ainda acho estão que agora vai ter um tempinho maior, com certeza vai se resolver até. E aí, claro, não seria Duna se não houvesse adiamentos, problemas, dificuldades, né? Porque a gente tem que passar por tudo isso aí para poder ter as coisas. Mas, grande Hilda, eu queria agradecer a nossa interação com a galera lá no Spotify, tá? A gente sabe Olha que massa. que o nosso público maior, assim, de plataforma, né? É no Spotify, mas a gente tem também no Apple Podcast, né? A gente tem atualmente 2.968 seguidores só no Spotify, tá? Só no Spotify a gente tem Cara, obrigado, galera. essa quantidade. E a gente sempre pede para que haja uma conversa, né? Que vocês mandem mensagens. Do último episódio, o episódio 25, a gente teve dois comentários aqui, né? O Enzo Falabella, ele falou: adorei o episódio, parabéns pelo trabalho, gostei bastante, ótima análise sociológica, parabéns, sou sociólogo, gostei bastante. O Enzo é da família do Miguel Pedro- Falabella. com Antibes. Miguel Falabella. O Pedro disse assim: excelente episódio, ansioso para o próximo. Esse áudio do Rildo declamando a litânia do medo deveria encerrar todos os casts. É de Olha arrepiar aí. de tão bom. Eu já tô Vai gostando dessa começar, ideia. hoje eu Rildo. boto. Vai conversar. Então Eu fiquem acho que até vai o ser final do legal. episódio. Fiquem até o final. E, cara, não, ó, eu vou até pegar essa questão da litânia contra o medo, cara. Hoje eu fiquei até emocionado. A gente tem um grupo do WhatsApp, vocês sabem disso, do Duna Hacks Brasil. E a gente tem também um grupo do DunaCast, né? E hoje foi tão legal porque a gente teve uma das nossas participantes, né, do grupo, cara. E eu vou até ler. Ela não me autorizou, não, mas eu vou. É a Barbie Lopes. Ela falou assim: pessoal, queria compartilhar com vocês minha história. Dia 19 de setembro, fui para a maternidade com a bolsa rompida. Na evolução do trabalho de parto, recitava a litânia do medo. Cara, Foi a minha maneira de meditar e passar pelo processo. Deu tudo certo. Fantástico. Antônio nasceu. Mojibe. Bicho, eu tô todo, Caraca, tô todo que legal, cara. cara.
Cara, muito, muito legal, né, cara? Não tem como. E aqui no Antônio Faca. Antônio. O Frame, Antônio, tá Caramba, aí, bicho, que História porra, bonita, cara. eu me emocionei Legal. agora, bicho. Sim. Cara, muito bonito. E ela mandou a foto dele. Vou te passar, Hilda, aqui ela mandou a foto dela com ele, Ela com o mandou a Antônio. foto dele segurando uma adaga, Pô, né? não, aí vamos ver, né? Olha só, Como é o nome dela mesmo? é a Barbie Lopes. Barbie Lopes, olha aí, Barbie, É. cara, você me emocionou agora, obrigado mesmo, e Muito legal. porque também a Litânia contra o Medo é um rito, é uma oração muito poderosa, né, cara? É, Eu acho que pode, inclusive, ser incorporado como a própria Barbie fez, né, cara? Ela incorporou. E isso até o game, ele brinca muito com esses conceitos, né, principalmente na literatura, em que às vezes as coisas acabam se tornando reais, né? Elas se tornam canônicos, né? sim. Por que não, né, cara? Se algo te toca tanto, se algo te fala tanto, se algo traz essa mensagem tão poderosa a te ajudar, a pegar na tua mão e passar por um momento, Sim. só vai. Só vai. E eu vou ler aqui mais um comentário aqui no Spotify, que é o Adams von Zeidler. Caramba! Deve ser um desses que estão aí nos países que acompanham a gente, né? Adams Adams. von Zeidler. Eu tô aqui exagerando, Adams. Me perdoe se eu tô lendo o seu nome completamente Tipo, errado. Adams von Zeidler. Só Mas von. ficou bonito aqui. Adams von Zeidler. Von Zeidler. Você depois disse, tá certo. Muito bom. Mas ele fala assim, ele fala uma coisa interessante, ele fala, nem sempre lembramos o que aconteceu no capítulo. Seria possível fazer um resumo? Vejo que começa a discutir o capítulo direto. Perfeito. Não, Eu mas até- a gente faz o resumo, né? Não, assim, ele quer fazer, eu já digo total, a gente vai falando aos poucos, né? Entendi. Aí eu até falei pra ele que, eu disse assim, Adam, a sua sugestão foi ótima. Vamos fazer isso a partir do episódio 26. Fazemos um breve resumo escrito na descrição do episódio, mas podemos fazer isso também no episódio. Porque no episódio, caso você não lembre, é só você pegar aqui no Spotify, tem lá na descrição, a gente faz já esse resumozinho, né, Hildo? Dizendo o que vai Isso. acontecer no capítulo. Algumas coisas eu não falo. Por exemplo, no episódio passado era a morte do Duncan. Então, se eu colocar de cara assim a morte do Duncan, pode ser fica- spoiler. Não, pode ser spoiler pra alguma pessoa que vai... E também tem o lance de que dá uma quebrada na expectativa, né? Do que poderia ser. Então da a gente galera. fala um geral assim do capítulo e depois a gente... Porque vocês sabem que a gente lê o capítulo no dia que vai gravar. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? Exatamente, a gente não sabe ainda. Primeira vez que eu tô lendo esse ano. né? Esse mês, Esse né, mês. Anaí? Fala a verdade. Esse mesmo. Ó, outra coisa, meu, quero agradecer aqui, claro, a gente só mantém esse podcast com a ajuda de vocês, né? Então, venham pro nosso projeto no Catarse, que é muito importante, de apoio. A gente tem uma nova apoiadora no Catarse. Obrigado, gente. Então, eu quero agradecer primeiro os antigos, né? O que estão aqui ainda, o Hudson Pacheco, o Fernando Sarmento, a Juliana Almeida, o Rogério Acioli, grande! Oi, Há 9 meses, tá nascendo uma criança aqui, 9 meses com a gente muito já. Olha aí, o Rafael de Campos Crivellaro, o Wellington Cedran e agora chegou aqui a Catherine Fleck. Os nomes bonitos, Hildo. Caramba, o que Catherine, tá acontecendo hoje, bicho? Que irado! Catherine Fleck está aqui com a gente. E me diga, Catherine, por favor. Eu gostaria, Catherine, eu vou te colocar no grupo, tá? Especial do DunaCast, Exato. que é o do Catarse, que está aqui o nosso Hildon Oliver. Ó, não vou mentir que não tá no geral, até me deixou triste porque eu perdi o relato maravilhoso, né? Mas. É verdade. Mas a Caterine eu vou entrar em contato. E também vamos, se você não puder no Catarse, não tem muita paciência, faz o Pix. Como é, Hildon? Rapaz, quer dizer que aceita as Pix? Aceita as Pix? Aceita? Aceitas Pix? Aceitas Pix? Aceita. Ah! Não aceitas ou aceitas? Muito bom, muito Segue o Pix. Aceita as Aceitas. Pix. E olha só, deixa eu ler aqui os que contribuíram com esse mês de outubro já, né? A gente tem aqui o grande Gabriel Coimbra de Oliveira, que já está E aí, lá no Gabriel? grupo, né?
Ele deu esse apoio e falou: um abraço para todos que ouvem e acompanham o DunaCast e apoiem os criadores de conteúdo que vocês gostam. Muito obrigado, Gabriel. Mais um Gabriel, Rildo. O Gabriel Justino Santana apoiou também Gabriel. a gente. Gabriel, entra em contato comigo, onde você, lá nas nossas mídias sociais, no DunaCast, no Twitter, no Instagram, se tu tiver no grupo de WhatsApp, ou Facebook, ou Telegram, entre em contato comigo que eu quero te colocar no grupo do Catarse também, porque quem tá apoiando no Pix também eu estou colocando. E eu não sei se eu falei, e eu vou falar, porque aí eu tô esquecido. Em mês de setembro, teve o Pedro Henrique Flores de Barros, né? Ele também apoiou a gente com o Pix. Ele falou: antigo ouvinte, porém, minha primeira contribuição, continue com o excelente trabalho. Caramba, que massa, bicho. Muito legal, né, Rida? A gente tá aqui com a galera mandando mensagem no Spotify. Gente, mandem mensagem pra gente também por e-mail. Cara, e façam daqui a casa de vocês, vão perguntando as Com coisas, certeza. né? Se vocês estão em dúvida. Inclusive tem até o e-mail também que a gente recebeu, Rildo. Opa! E-mail? E-mail. As Olha pessoas só. estão usando e-mail ainda, que irado. Isso, o Gabriel Justino. O Gabriel Justino, ele não mandou pra gente lá uma mensagenzinha no Pix, mas ele mandou no e-mail. Ele falou: olá, Pascoal Naíbe, nosso navegador da guilda Rildo. Venho por meio destas... Eu fico um pouco emocionado, É muito massa, cara, muito massa. Venho por meio desta singela mensagem Pix de Solaris para agradecer aos dois e todos os participantes que já passaram e os que ainda vão, pelo DunaCast, por fazer esse trabalho impecável baseado na obra de Frank Herbert e também de engrandecer a discussão que nosso titio Frank começou lá em 1965 com Duna. Conheci o podcast lá em 2021, após o filme de Denis Villeneuve e da minha primeira leitura de Duna. Desde então, venho maratonando os episódios do DunaCast, como o navegador da guilda navega em Melange. Abraços, Rildo. Tirado. O trabalho de vocês é realmente diferenciado dentro dos podcasts de ficção científica, trazendo insights muito pertinentes e atuais, relacionando a obra Duna com o nosso dia a dia, assim como o titio Frank fez lá atrás, e até mesmo com outras ficções. Espero que possam continuar com o projeto e trazendo até os outros livros do universo de Duna. Até, quem sabe, um pouco das fanfics do Brian. Que isso, o menino tá quieto lá. Ele tá lançando o gibizinho dele lá, livrinho. Longa vida. Fanfic do Brian, Isso, rapaz. cara. Olha aí, a gente tá cheio de mimo, todo mundo mimando aqui a gente, mandando mensagem. A gente agradece Que muito. massa, galera. Obrigado, gente. Gildo, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Saiu, né? E aí o grande João Victor Cheiro, ele viu lá no site da Metacritic a duração do filme Duna, né? Uma das possibilidades. Lá tem 3 horas e 15 minutos. Então, assim, uma das possibilidades do filme Duna ter 3 horas e 15 minutos. A gente já tem outros tipos de duração em outras. Mas o da Metacritic também é bem confiável, as pessoas sempre confiam. Tá? Apareceu lá 3 horas e 15 minutos. Não sei ainda se realmente é isso tudo. O que é que vocês acham? Vocês curtiriam 3 horas de filme ou 2 horas e pouco tava melhor? Cara, lá o do Keanu Reeves, né? Mostrou que dá, né? Mas Que dá pra fazer filme longo, né? E eu acho que vai ser mais corrido, né? Esse filme, essa segunda parte. Vai ter mais ação. O Villeneuve. Inclusive, eu acho que vai ter mais cor, cara. O Villeneuve, ele viu que vai ser mais vivo, né? Porque agora o negócio vai ter que pulsar, lutar e tem muita situação, né, Rogério? Tu ia falar uma coisa aí? Não, eu acho que. Bem lembrado, o Hildo falou acho que o John Wick 4, né? Que lançou esse ano, que teve 3 horas e pouco também. Agora vai lançar não sei como é que tem em português, né? Mas os assassinos lá da Lua das Flores, do Scorsese. Sim. Vai ter o Napoleão agora do Ridley Scott também, que eu acho que vai estar mais ou menos nesse mesmo tamanho, ou quase 3 horas. Com o Joaquim, né? Com o Joaquin Phoenix, então eu acho que eles estão vendo a oportunidade. Assim, eu fiquei um pouco temeroso porque eu vi outras fontes de dados, eu acho que, não sei se o Rotten, mas alguma outra falando que talvez fosse 2 horas e meia. Eu acho que pela quantidade de história que tem que ser desenvolvida, a gente tá falando de quase 2/3 do livro na prática, né? Eu acho que 3 horas e 15 é mais do que necessário. Eu acho que, cara, ainda mais o jeito do Villeneuve de contar a história. Então, eu sei que vai ser mais ação e tudo mais,
Mas ele gosta, e eu gosto que ele faça isso, que é ter mais essa questão introspectiva, essa coisa de ficar mirando algumas imagens e pensando sobre aquilo, gastar um tempo nisso. Eu acho que 3 horas e 15 pra mim tá mais do que bom. E eu confio no nosso Danny God aí. Obviamente, vamos passar para o que interessa. Vamos passar para as pitadas de melange dos nossos convidados. E eu vou começar por ele, o que voltou depois de muito tempo, que ele não queria, ele estava muito ocupado, Rido. Ele não quer se misturar. Olha aí. Tava perdido no deserto. O grande Rogério Ascioli, qual é a sua pitada de melange, Rogério? Nossa, pessoal, eu vou ser sincero, eu tô num período meio de detox mental, então eu não tenho consumido muita coisa cabeça, assim, interessante. Perfeito. Mas da última vez que a gente se falou até agora, uma coisa que eu assisti e eu gostei muito, muito de verdade, foi o seriado The Sopranos, ou Família Sopranos no Brasil. Bicho. Eu nunca vi, cara. Eu amo. Então, Pascoal tá devendo. Assim, é engraçado porque é como se fosse, assim, dentro do público crítico é como se fosse um axioma, é uma regra, é uma tábua, é escrito na tábua que Sopranos se não a melhor, é uma das melhores coisas já feitas. É porque, por exemplo, eu vejo muita gente muito fã de Breaking Bad, eu amo Breaking Bad, vivi Breaking Bad. Também não vi. Mas Sopranos foi uma série que eu vivi também, cara. Então, assim... E é engraçado... Cara, eu curto demais, Não, eu amei, assim, eu sempre fui fã, desde garoto, sempre fui fã de máfia, cartel, essas coisas, e eu vivi Breaking Bad quando estava sendo lançado, eu vivi Better Call Saul, e logo depois, por causa da vibe do universo de Breaking Bad, e tudo, não, eles são ótimos, são incríveis, isso não desmerece nada a eles. Mas The Sopranos, ele tá um nível acima, cara. É foda, cara. Porque foda. Não é só sobre o cartel, sobre questão de quem é mais poderoso ou mais inteligente em articular as ações. Tem cara, assim, o personagem, eu tava até pensando, engraçado que o Tony Soprano, o James Gandolfini, ele parece até um pouco o Barão Harkonnen, assim, visualmente, mas a personagem em si é muito diferente. E o Tony, ele tem tantas camadas, a questão emocional. Ele começa a série, Demais. não é spoiler, mas ele começa a série tendo que ir pro psicólogo, tratando crise de pânico. Então, assim, aí tem a mãe dele que é chata pra caramba, aí tem a questão com a mulher que ele não pode abrir, aí tem os filhos, aí, tipo, você vive várias camadas dele, dos comparsas deles, dos capos dele. E, cara, você que assistiu, bom que você assistiu, Hildon. Aquele, se eu não me engano, é na última temporada ou na quarta temporada, eu não sei se isso é spoiler, mas eu vou tentar falar sem spoiler, mas tem um período ali que ele fica vivendo um sonho ou um coma. Aquilo pra mim é, assim, é outra camada, porque tem uma discussão meio que filosófica, tem a questão meio, sei lá, espiritual da personagem que tá sendo falada ali, e assim, as loucuras de história. Cara, isso que é ele na quarta tem, temporada. na quarta temporada, engano, E assim, ele leva... Bom, ele tá naquela condição vindo de uma outra personagem que ninguém imaginava que ia vir. Aí, tipo, o roteiro é muito bom de The Sopranos. Então, assim, ela não é tão aclamada à toa. E é incrível como ela foi a primeira obra da HBO lançada. Então, assim, eu amei assistir. Eu assisti com a minha noiva de novo. E assim, a gente amava, era um momento especial pra gente sentar pra assistir ali. O final, do jeito que é o final, tão discutido, tão homenageado, tão falado. Até homenageado pelo Todo Mundo Deu Cris, né? Então, até homenageado por Todo Mundo Deu Cris, também tem muitas camadas e assim, eu acho que é um dos trabalhos, assim, falando sobre máfia, mais completos que existe. Porque, de novo, Cara, Breaking Bad é muito bom, Better Call Saul é muito bom. Mas eu acho que o David Chase, se não me engano, que é o showrunner da série, ele consegue trazer camadas sobre situações que falam muito com a gente, que a gente cria muita identidade com um personagem totalmente errado, sujo, que ao mesmo tempo tem muitas fraquezas, dificuldades, que fala muito com a gente, que é o do Tony Soprano, e a sua família, consequentemente. Então a minha pitada hoje é The Sopranos, disponível na HBO Max. Cara, eu achei massa tu falar isso, porque nada do que você falou depois, tipo Breaking Bad, o próprio Better Call Saul, nada existiria se não fosse Soprano. Não, não. E tudo que eu vi em... É muito louco, porque eu vivi The Sopranos depois de conhecer essas outras obras, né? Então, tudo que eu via
em Sopranos, eu falava, nossa, os caras fizeram parecido dentro do... É muito foda isso. Tem um episódio da mosca, tem um episódio parecido do peixe ali, tem uma coisa não sei o que, tem um... Então, assim, tudo vai referenciar a Sopranos, e Sopranos é uma obra muito boa. Falando isso, eu me lembro de Matrix, né? Porque tem coisas que você assiste numa época e todo mundo copia depois, e aí depois as pessoas não conhecem, e quando vão ver Matrix, mas isso aí eu já vi. Não, já viu porque foi ele que inventou, né? Foi ele que fez isso aqui. Não. O Matrix, mas eu entendo. O Matrix obviamente pegou toda uma gama de várias coisas, mas eu tô falando que o estilo, até a forma... porque Matrix tem muito de Ghost in the Shell, papo, sabe? Mas tem muita coisa. Mas virou um live action que não tinha na época, então ele botou uma luta que não existia naquele tempo, aquela forma de luta, né? Tanto que depois a gente, como é o nome daquele filme que é o... Ai, meu Deus, que é de luta, que é o espião. A Identidade de Bourne. A Identidade de Bourne, depois as formas de luta. É um remake, viu? Mas a luta, a forma de como luta foi muito aprimorada depois de Matrix, depois de Identidade de Bourne, né? Que eles pegaram essa nova vibe, que não tinha. As lutas antigamente eram um negócio... vai assistir luta aí antes de Matrix. Um negócio triste, cara. Mas vamos então para a pitada de melange de Rio do Olive, que é só uma hoje, com certeza. Rapaz, hoje vai ser uma, porque eu ia falar, eu ia trazer mais, eu ia ser sacana. Mas aí o que eu faço? Eu faço a pegadinha do malandro, porque é o seguinte, tá todo mundo falando desse filme. Aí eu disse assim, não vou falar também não. Se vocês quiserem, vocês vão ver lá o PH Santos, meu brother PH, um abraço pra você. Fala. Que é o filme... PH, tem que trazer o PH, vamos trazer o PH. Que é o... Tu tem que falar mais com o PH. Não, eu falo com ele por favor, sério, bicho, é porque é correria dele mesmo. Mas vamos lá. Inclusive, ele fez um vídeo bem legal, que é o Ninguém Vai Te Salvar. Tá no Stars. Filmaço, cara. Filmaço super simples. Deve ter custado 2 pacotes de bolacha e uma tubaína. Então, aí isso me lembrou outro filme que eu adoro, cara, que é o The Vast Night, né? Que acho que ficou em português, que ficou A Vastidão da Noite, que tá no Prime. Isso. Também é um filme bem legal sobre invasão, cara. Um filme de 2019 que pouco falado, a galera não lembra tanto dele. Filmaço. E eu acho fantástico. Filmaço, cara. Mas, bicho, eu vou trazer... Oi? É um filmaço, Vastidão. Mas eu confesso, eu confesso que eu tentei assistir Se Ninguém Vai Me Salvar e eu meio que não fui pego nos primeiros minutos, cara. Você precisa dar uma outra chance. Não, ele é legal, ele é bem legal. Nada demais também, assim, mas ele é legal pelo lance do silencioso, quase não tem diálogo. A Bruna, a minha digníssima, ela achou uma merda. Tudo bem. Falo mesmo. Tudo bem. Não, amor, esse filme eu achei uma merda. Mas eu curti bastante. Eu gosto de Brasileiro. Eu te compreendo. A gente vai mostrar um filme tão animado às vezes pra digníssima. Olha, é tão show. Aí termina o filme, ela... Tu me fez perder tempo vendo isso, aí, putz. Pois é. Mas eu curti, achei interessante. Mas, cara, o que eu quero indicar pra todo mundo aqui, hoje eu vou fazer, acho que foi o Pascoal uma vez, eu acho que também... deixa eu ver. Eu acho que foi tu, Pascoal, uma vez que trouxe indicação de um disco, né? E a Beatriz também, a nossa querida amiga e dubladora, a Beatriz também trouxe. Isso. E, cara, pra quem não sabe, eu também, além de colecionar quadrinhos, eu sou um colecionador de vinil, né? Sempre fui à caça de vinil e tal. Só um adendo aí. O Rildo, gente, conseguiu o vinil do Duna de 84 pra mim. No dia do aniversário dele, ele me deu esse presente. Nossa. Sim, esse mesmo. Que demais, cara. Parabéns. Eu tô até negociando outro. Não, mas o mais legal é que o Pascoal nem tem vitrola. Eu não. Mas eu queria te dizer, o Hildon, a gente não conversou sobre isso ainda, mas por favor a gente pode conversar, porque eu tenho quase 200 vinis aqui também, que eu coleciono, cara. Então eu gosto um pouquinho também. Tu não tem do Duna? Não tem do Duna, cara. Por isso eu vou fechar esse negócio e você pra ti. Opa! Boa, é isso que a gente falou. De aniversário eu ganhei da minha irmã o vinil duplo do Tron Legacy, que é do Daft Punk. Foi muito foda, cara. É muito foda. Cara, que incrível, mano. É muito foda. Esse vinil é maravilhoso, cara. Eu tenho, de filme eu tenho alguns. Eu tenho, por exemplo, do La Bamba, que é um filme que eu adoro. Do Conan, né, que é o filme que me fez gostar do personagem. Mas, bicho, eu tô namorando aqui, tô pesquisando alguns sites e tal, depois eu vou conversar com o Rogério pra me dar uma dica, porque eu compro muito em sebo, eu não me aventuro muito online ainda, eu fico meio receoso, eu sou um velho paia que tem medo das coisas não chegarem, né?
Ou chegar em quebradas, né? No caso do vinil. Ou chegar todo fudido da arranhada e tal. Mas, assim, eu tava lembrando que tem um dos meus discos favoritos, de uma das minhas bandas favoritas, que é o Metallica. Aí você vai falar, é o Master of Puppets, né? O Just for All. Pior que não, cara. O meu disco favorito do Metallica é um disco extremamente experimental, que foi lançado em 99, que eles gravam com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, né? Inclusive com o maestro, acho que se não me engano é o Michael Kamen. Eu acho que ele fez inclusive a trilha sonora do primeiro X-Men. Mas o Michael, ele fez um projeto, ele trabalha nos harmônicos do Nothing Else Matters, né, no Black Album, junto com o produtor. Então ele já tinha esse conhecimento com o Metallica. E em 99 eles lançam esse álbum duplo, que eu tô louco pra comprar o vinil. Tem 2 vinil que eu tô caçando muito num preço legal, que é o Unplugged Nirvana, que é um dos meus Unplugged favoritos, meus acústicos favoritos, e esse álbum duplo do Metallica em São Francisco. Cara, eu acho que esse álbum, ele dita uma regra, inclusive para bandas de heavy metal, né? Eu adoro heavy metal. E depois disso, cara, você percebe que até as composições de algumas bandas modifica, porque buscando até esse casamento. Porque antes a gente via muito dessa briga do rock and roll com a orquestra, sabe? E não precisa brigar. Pode-se criar um instrumental à parte que ele vai funcionar com essas músicas. E o Kane, ele trabalhou durante quase 8 anos em cima desses harmônicos, apresentando ao produtor e tal. E, cara, tem coisas que pra mim são belíssimas, sabe? Como a própria versão de Nothing Else Matters, eu acho lindíssima. Master of Puppets é um negócio incrível, incrível. E tem uma música que eles fizeram pro próprio disco, que No Left Clover. Tá tocando aqui agora, No Left Clover, que é uma música que, bicho, como funciona, como Metallica, por incrível que pareça, aquele vocal agressivo do James Hetfield, né, como funciona, bicho, com orquestra sinfônica. É um disco extremamente fantástico. Enter Sandman também, uma música Sad But True, tem tudo lá, cara, tem muito. E detalhe, tem uma versão de Hero of the Day, que sim, eu sou uma pessoa que eu gosto do Load, eu ainda gosto mais do Reload, não acho um disco horrível, eu acho discos interessantes, mas assim, cara, tem uma versão de Hero of the Day que é muito melhor que a versão de estúdio, muito melhor. Então eu digo pra vocês que vão procurar, tem nas plataformas de streaming aí, de música, que eu prefiro o vinil, porque eu acho que no vinil você consegue ver o peso que a banda pensou, né? Então eu digo que vocês ouçam, vão procurar o disco do Metallica. Ele é conhecido como SM álbum, né? Eu ia comentar isso agora, cara. Metallica... Eu conheci como SM, eu tava falando, fala o nome. Exato, ele é conhecido como SM, né? Que é uma abreviatura pra Symphony in Metallica, né? E, bicho, é muito foda você ver uma banda de thrash. Metallica, em sua essência, ele é uma banda de thrash, com esse harmônico tão lírico, tão belo, sabe? E como funciona. Procurem, ouçam e se deliciem tomando um bom vinho ou uma cerveja. Eita, então finalizamos aqui as pitadas de melange, tanto do Hildon. Se alguém quiser me dar um disco, eu agradeço. Ele merece. Aí sim. Terminada pitadas de melange, vamos para a análise do capítulo 26, Poder e Medo.
grande Hildo, o grande Rogério. Estamos aqui no capítulo 26. Assim, em quantidade de páginas, ele é bem grandinho. Mas eu até pensei que ia demorar um pouquinho nessa leitura, mas é muito rápida. É muito diálogos, né? É um capítulo, vamos aqui até atender aqui ao pedido do nosso ouvinte, né? Que esse capítulo ele vai ser essencialmente um capítulo da família da casa Harkonnen. E aí a gente tem que imaginar a seguinte situação. Houve o ataque a Arrax, houve a fuga do Paul e da Jéssica, houve a morte do Duca, e nisso tudo o Barão está em Arrax, né? Ele continua em Arrax, né? Então, esse capítulo é exatamente ele recebendo as informações do capitão da guarda dele, que é o Nefud, falando que o Paul e a Jéssica foram vistos no Ornitóquio entrando numa tempestade Coriolis de 800 km por hora, que rasga metal como se fosse uma gelatina, tira toda a carne dos ossos de qualquer pessoa, né? Fica só os ossos da pessoa. Então ele foi falar pro Barão que eles morreram, né? Que ele não precisa se preocupar. E aqui a gente vê o Barão também conversando com o Raban, o seu outro sobrinho, né? Ele tem 2 sobrinhos, que é o Raban a Besta, que ele é conhecido mais pela questão de ser muito violento. E aqui a conversa com o Barão vai ser um pouco para falar que ele vai novamente ficar como responsável do feudo de Arrax. E o Barão vai querer que ele esprema, tire todo o dinheiro possível de Arrax, porque ele está devendo muito para a guilda e para os Corrino, né? Os Harkonnen tiveram que gastar muito dinheiro. A gente vai falar um pouco mais, eu estou dando um pequeno resumo, sugestão do nosso ouvinte, né, do que é esse capítulo. Mas, como sempre, Hildo e Rogério, a gente começa analisando o excerto, né? Eu acho que esse capítulo, para mim, eu vou dizer, para mim ele tem uma das frases mais... tá no top 5 das frases do livro Duna, uma tá aqui, né? E infelizmente, mas é a do Barão Vladimir Harkonnen, né? Mas a gente vai ver mais lá na frente. Mas no excerto inicial ele fala assim: o que você despreza? É com isso que se fará realmente conhecer. Então é mais um excerto do manual de Muad'Dib da princesa Irulan. Hildon, eu tenho uma pergunta para você. Opa. O que você despreza? Eu desprezo... Cara, tem uma galera aí que eu desprezo, inclusive. Oi. Não falar, cuidado. Galera aí, inclusive, vai tomar no olho do... Calma. No olho do seu Shailude. Agora sim, né? Eu acho interessante esse excerto inicial, porque realmente não é do que você gosta que você realmente vai se conhecer, né? É interessante isso, né? Porque aqui ele poderia falar, do que você gosta, a gente vai saber como é a sua personalidade, se você gosta disso, você deve ser assim. Não. Ele fala que é o que você despreza, né? Eu só vou realmente conhecer a pessoa sabendo o que ela despreza. Porque gostar, a gente gosta de muita coisa, né, Hildo? Mas desprezar eu acho que é mais complicado, é mais complexo. Gostar é mais fácil, né? Desprezar... Ainda tem mais, bicho. Ainda tem mais. A energia, né? Que você... desprende pra isso, né? Desprende... Não, e detalhe, só o fato quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa, cara, o que é desprezível pra gente. Cara. Bicho, é uma energia muito bad vibe. Então, não, cara. E é por isso que eu falei no início desse capítulo, né? Porque esse capítulo, ele realmente, E mostra a escrita poderosa. Por isso que eu concordo com você, Rogério, com a escrita poderosa do Frank, né? Porque, bicho... É um capítulo desprezível, cara. Eles são desprezíveis. Eles conseguem tirar aquela energia da gente que eu fico pensando, existem algumas pessoas que elas conseguem realmente tirar esse pior de mim, sabe? Eles desprezam o que é ser humano, né? O que é a humanidade, né? Poder e medo. Esse capítulo é esse, né, Rogério? Se você despreza o que é de melhor da pessoa, do ser humano, né? Então você mostra bem quem você é. Então a gente vê muito disso daí. E desprezar também, além do questão de ser um capítulo desprezível, mas quando você despreza, você desumaniza, né? Também algumas coisas, né? É o que a gente vê aqui, né, Rogério? Nesse capítulo. Eu achei interessante que eu lendo essa introdução, eu me levou a duas coisas a pensar primeiro. Eu acho, e isso é engraçado, bom,
primeiro complementando o que o Hildo falou, e da escrita do Herbert, que nos faz sentir desprezo por esses personagens. Se ele não escrevesse tão bem, a gente não sentiria assim. Isso é a primeira qualidade óbvia do nosso querido autor. E eu acho engraçado, cara, porque assim, eu tava até conversando com o Naib antes da gente começar. Cara, eu cresci num ambiente religioso, lendo a Bíblia e tudo mais, e tem muita cara de provérbio, isso, do jeito que ele escreve, que você despreza, é com isso que você fará, meio que tipo... Eu não sou um teólogo especialista nisso, mas tem muito daquela coisa da poética hebraica ali, de fazer um paralelismo entre uma coisa e outra. Então, o que você despreza, o que você conhecer vai ser o que você te conhece. Então, meio que tem uma poesia ali. E outra coisa, tipo, tem nada a ver com isso, né? Com essa questão meio do texto religioso, porque a gente sabe que o Frank foi muito influenciado pelo texto religioso, a questão das tias dele, que eram católicas e tudo mais. Outra coisa que me fez lembrar, aí, como você sabe, eu sou professor, né? E eu leciono algumas cadeiras a respeito de gestão de serviço, gestão de processo. E existe um tópico chamado NPS, que é a satisfação do cliente. E a gente sabe, cara, que o cliente, quando ele está insatisfeito, ele consegue propagar essa insatisfação dele muito mais longe, muito mais forte do que a satisfação dele. Então aquilo que a gente despreza, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente desce o veneno da boca pra falar, parece que realmente vai chegar em mais gente, vai se fazer conhecido muito mais fácil do que aquilo que a gente dá valor, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente trabalha por aquilo, sabe? Então parece que o Frank, de novo, ele acertou em mais uma coisa. A gente vai ser conhecido por aquilo que a gente despreza, porque é da nossa natureza humana falar daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente quer mal, daquilo que a gente é contra, daquilo que a gente não quer. É ruim. E o Frank coloca isso daqui. É engraçado pra mim. É engraçado fazer essas associações porque parece muito óbvio e faz muito sentido do jeito que ele coloca. Perfeito. E aqui no início desse capítulo, a gente vê o que a gente falou, né? Existe uma conversa do Barão Vladimir, ele está na nave dele, tá? E até fala que é interessante que nos seus aposentos, né, o metal incisivo da nave ele era disfarçado por cortinas, almofadas de tecido e raros objetos de arte. Isso me remeteu logo, claro, ao Hitler, né? No sentido de ser um cara desprezível, desumano, mas que tinha toda uma questão artística, né? Inclusive ele não invadiu a França com aviões para não bombardear, não destruir os prédios históricos, as obras de arte. Então a gente vê aqui mais uma vez, é um cara que é desprezível, né? Que tem todo esse deleite, né, de objetos de arte, né? Cara, é engraçado até tu falar, né, do Hitler, né, o quanto também dá vontade, eu adoro essas histórias assim, né, Hitler não seria ele se ele tivesse sido aceito na escola de arte, né? Sim, exatamente. É um artista frustrado. Um artista frustrado que, cara, eu acho sensacional. E ele me lembra também, porque tinha um oficial que, inclusive, ele se mata durante o julgamento de Nuremberg, né? Ele é sentenciado à morte e tal, mas ele consegue uma pílula de cianureto, ele acaba conseguindo se matar, que é o Göring. E o Göring, ele tem esse aspecto que lembra, né, o próprio Barão, e ele era o ostentador, né? Ele era o cara que roubava as artes, inclusive o Louvre inteiro estava na mansão dele, praticamente, né? Caraca. Então quando a gente quando tu falou isso assim, tu falando de Hitler, né? O Hitler tinha muito isso, e tinha um monte de outras coisas, né? De não só de arte, como também do próprio misticismo, né? Ele tinha... O próprio nazismo tinha muito disso. Mas o Hermann Göring, cara, era muito interessante isso, porque ele era um cara meio cheio de pompas, né? E inclusive durante até a rendição, ele se rende, ele procura um oficial para se render e tal, aí descobrem que ele tava com um monte de artefatos históricos, obras de arte, então eu acabo... Se você botar um Google aí em Hermann Göring, vocês vão ver que ele tem uma cara mais de Harkonnen do que o próprio Hitler. Do que o próprio Hitler. Mas é interessante ver, né, essa questão da arte e do horror. Eu volto pro Apocalipse Now também, né? A gente vê
que o Barão Harkonnen do Villeneuve é o Coronel Kurtz do filme Apocalipse Now, né? É idêntico, até a forma como ele lava a cabeça, passa a mão assim, as mãos batendo na careca, né? Isso é muito igualzinho claro, que né, o pastor? Villeneuve. É uma referência muito clara. E a questão do horror, Sim. né? Porque lá também o Coronel Kurtz, ele termina falando isso, o horror, mas ele se apaixonou pelo horror, né? E pela morte. Ele acha aquilo como um amigo, né? Então o Barão Vladimir, eu acho que é exatamente isso. Ele se apaixonou pelo horror, pelo bizarro, pela destruição. Então ele é um sádico, ele é um abusador, né? A gente tem que lembrar bastante sempre dessa situação. Mas ele é um cara perigoso e estrategista. E aqui a gente vem vendo aqui várias situações dele que mostram um pouco dessa questão política dele, de como ele age, né? Porque simplesmente o Barão, ele não é aquele cara, aquele vilão sem muitos requintes. Em que sentido? Ele não é simplesmente aquele... Não é simplesmente o Barão Vladimir Harkonnen do David Lynch de 84, né? Que é muito espalhafatoso, né? O Barão Vladimir do livro, e até mesmo um pouco do Denis Villeneuve, ele é esse cara ruim, mal, mas ele é estrategista ao extremo, né? Então, assim, não é um adversário que se deva deixar de lado como subestimar. O cara é muito perigoso, né? E ele fala aqui em algumas situações, ele fala assim... A arte de governar exige que seus instrumentos estejam sempre prontos e afiados. Poder e medo, né? Então ele usa um pouco da questão do Maquiavel. E ele fala em outro momento assim: veja só o franguinho, pensou o barão. Estou cercado por palermas inúteis. Se eu espalhasse a areia diante dessa criatura e lhe dissesse que era milho, ela começaria a bicar, né? Então ele fala várias vezes da questão de ser um predador, né? Então ele se acha nessa condição, Hildo. É perigoso, né? Quando o ser humano se acha como um predador que pode fazer o que quiser com as pessoas mais vulneráveis, né? Não, total, total. Até porque é uma força, né, que não se deve dar a ninguém, né? Uma força de poder em cima do outro, da vida do outro, dos destinos do outro, né? Pra ninguém, pra ninguém. Mesmo, mas aquela pessoa... Não, você não dá esse poder pra ninguém. E, inclusive, pra uma pessoa mau caráter como o Arca. Com certeza. Um barão. Mas sabe o que eu acho engraçado? Assim, a gente tá relendo aqui os personagens, e eu parei pra ler também esse mesmo trecho no roteiro que existe aí do primeiro... Existe em algum lugar esse roteiro do primeiro filme, né? E engraçado que pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim, lendo o livro, o texto original do Frank Herbert, eu tenho muito mais impressão que essa persona do Barão, ele tá muito mais perto do personagem do filme de 84 do que esse Coronel Kurtz que a gente vê no filme de 2021. Porque o jeito que ele fala aqui, veja só esse franguinho, ele parece que ele é mais bonachão, parece que ele é mais descontrolado, sabe? Sim. Enquanto o do filme de 21 do Villeneuve, aí você lê no roteiro, ele fala muito pouco, ele é muito pontual nas falas e ele parece que é até mais amedrontador por causa disso, sabe? Isso. Então eu acho engraçado. Eu olhei assim, caramba, cara. Apesar do texto ser, assim, ruim, maléfico, ainda tenho a impressão que ele é meio bonachão, igual 84, cara. O interessante é porque o Villeneuve, ele escolhe a forma de representar o Barão de uma forma quase uma entidade, né? Ele é fantasmagórico. A cena em que ele aparece é praticamente uma cena de terror, né? Aquele momento, sabe? Aquela baba negra e ele sendo submergido e tal. É muito isso de, olha, ele é praticamente uma entidade fantasmagórica. É dessa forma que ele tá incutindo medo. Então, até porque, né, bicho, a gente entende que o audiovisual se utilizou isso por muitos anos, e eu concordo com você que realmente o de 84, ele se assimila mais ao do livro. Mas o audiovisual, ele parou de trabalhar com essas personas vilanescas como sendo caricaturas, né? Então, é algo mais assim, eu vou trazer uma nova forma de apresentar esse vilão. E eu achei sensacional. Acho que foi uma escolha muito feliz do Villeneuve. Eu também gosto muito da decisão dele, mas eu achei interessante, eu acho realmente interessante essa diferença, porque em vez de pegar o caminho fácil de uma adaptação e trazer aquilo que fosse mais parecido com o texto, aí o Villeneuve, de novo,
ótimo diretor, e eu acho que tá bem suportado pela equipe dele, de caracterizar de uma maneira onde exatamente o que você falou, Hildon, assim, quais são as características e as ferramentas que o audiovisual, que o cinema pode me trazer, que vai ajudar a criar essa imagem de um vilão que o Barão é, do tamanho que ele é. E aí ele consegue, em poucas cenas, em pouco tempo do primeiro filme, já deixar esse cara amedrontador, que é o que ele é de verdade. Por mais que ele pareça engraçadão, bonachão, ele é muito mal, ele é muito maléfico, na verdade. Sim, com certeza. Uma coisa bem interessante aqui no decorrer do capítulo, a gente vai lendo, né? Ele é dividido em algumas partes, né? Essa conversa primeiro com o Yakine Fuji, que é o capitão da guarda, e eles falam um pouco sobre a questão se Jéssica e Paul morreram na tempestade. Então, para o Barão, eles morreram, porque ninguém sobrevive a uma tempestade Coriolis, né? E a gente viu que no último capítulo eles entraram, a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão conseguir sobreviver ou não. Provavelmente sim, senão o livro acabaria aqui. Mas tem outra questão, né? O teu Momoa, Hildon, Momoa. Cara, o Momoa estava sendo seguido desde o início, cara. Eles descobriram o local lá de onde eles estavam, que foi o Momoa que levou. O Barão perguntou, o tal Idaho nos levou até eles, então? Então, para você ver, né? Então, assim, a gente pensava que estava um passo à frente, mas o Barão já estava ali sabendo o que estava acontecendo. Tanto que nessa investida do Barão, eles mataram o Duncan, né? Mesmo sendo com Sarlacc, o Duncan morreu e foi preso. O Liet Kynes foi preso e o Tufi-Haut tinha sido preso também. Então eles estão com 2 prisioneiros de alto nível, né? Então é muito interessante. E nesse primeiro momento aqui, o Barão ele decreta a morte do Kynes. O Kynes... Ai, que dor. Que dor mesmo. A gente não sabe se ele consegue... Amado. Não sabe se ele consegue sobreviver, mas ele decreta a morte. Eles estão sob a custódia do Sardaukar, tanto o Tufi como o Liet Kynes. Mas com relação ao Tufi, a gente vai falar um pouquinho agora na próxima, mas com relação ao Liet Kynes, ele disse, não, mesmo ele sendo um cara do Imperador, o Nefud fala aqui que ele estava apoiando claramente o Duncan, ele estava apoiando os Atreides. Então, o Barão fala, não, a partir disso aí, o cara não tem como ficar vivo, ele tem que morrer. Então esse é o primeiro momento, né? Será que ele consegue escapar, hein, Rogério? O grande Liet Kynes. Eu falo assim no meu planetólogo, que assistiu o filme sabe o que acontece, né? Mas... mudou, né? O filme é diferente. Não sei se no livro é diferente. No livro é diferente, mas é igual. Eu fico triste porque eu comentei já aqui várias vezes, eu gosto muito da personagem da personagem, seja interpretado por um homem ou por uma mulher, do planetólogo, e eu acho que é uma decisão acertada, né, do Barão, porque ele tá sendo coerente, né? Ele fez isso com o Ioe, quando ele brigou o Ioe a trair o duque dele, mas como ele descobriu que ele cumpriu essa traição, então ele é um traidor, então eu não posso confiar nele. E da mesma forma ele faz com Kynes agora. Exatamente. E aqui, em relação a Tufi, uma estratégia completamente diferente. Hilda, a gente chama tanto Tufi de Windows 95, né? A gente sempre fala aqui mal dele, né? Mas... Eu falo. Pois é, mas o Barão Vladimir sabe, ele perdeu o Mentat Harkonnen dele, que é o Peter de Vries, mas ele sabe que o Haut Zé Droguinha ele é um dos Mentats mais perigosos do Império. E aí o que ele vai fazer? Aqui ele vai falando no decorrer da conversa que o Tufi ele está com dados errados, né? Ele falou assim, a maneira de controlar e dirigir um Mentat, né, Food, é por meio das informações que ele recebe. Informações falsas, resultados falsos. Que é aquilo que tu sempre fala, né, Rio? Exatamente. O cara é um super-humano, o cara ele é melhor do que qualquer computador que a gente tem hoje em dia. Tudo no cérebro dele, o cara faz as contas, as projeções políticas. Mas ele ainda é humano. Ele ainda é humano. Se receber as informações erradas, as emoções deles vão estar além. Então o Barão descobre isso. O Barão ele fareja as fraquezas, Rio. Por isso que ele é um predador. E a fraqueza do Tufi-Haut é o ódio que ele sente pela Lady Jéssica, porque na mentalidade dele, nos dados que ele recebeu, todos feitos pelos Harkonnen, quem traiu o Duque Leto foi a Lady Jéssica. Então, o ódio maior do Tufi... E ele já é enviesado, a gente já chegou nessa concepção, ele já é enviesado.
Por puro despeito. Ele é um Red Pill. Ô, louco. É verdade, ele foi traído por uma Bene Gesserit já há muito tempo atrás. E aí ele não conseguiu acreditar mais nas bruxas. Mas aí o Barão vai usar isso, né, contra ele, né? Então ele quer esse Mentat, ele vai controlar esse Mentat a seu favor, mesmo sendo um dos maiores inimigos dele. Nesse exato momento, o ódio do Tufi é maior para com a Lady Jéssica do que com o próprio Barão. Porque o Barão só conseguiu chegar na cabeça do Tufi, né, Hilda e Rogério? Porque a Lady Jéssica traiu todo mundo. Então, assim, ele quer porque Só quer. mostra como ele é trouxa. Pois é, só quer porque quer essa situação. Então, essa é uma das situações que estão acontecendo. E você, grande Rogério, você acha que o Mentat Tufi Hawat vai aceitar trabalhar para os Harkonnen? Será que ele vai? Bom, eu queria trazer uma citação para vocês aqui. Eu tava pesquisando um pouco mais sobre os Mentat, porque eu fiquei curioso, né? Por que o Barão Vladimir Harkonnen, ele tá exaltando tanto a importância de aproveitar e de não matar um Mentat, né? E aí no livro Dune, de Timothy O'Reilly, eu com certeza na IB tem esse livro na coleção. Vamos lá, tem um digital. Então, ele é uma leitura comentada sobre o primeiro livro de Duna. E aí eu vou tentar traduzir enquanto eu leio pra vocês, mas eu achei engraçado o que ele fala sobre os Mentats. Ele explica aqui que depois da Jihad Buteriana, os Mentats, assim como os pilotos da guilda, eles foram treinados e aprenderam a confiar no próprio conhecimento interior. Então, eu acho legal que esse lance do Mentat, essa figura do Mentat que o Frank Herbert traz pro livro, é como se fosse uma figura tipo assim: a humanidade é capaz de se sobrevaler, de alcançar níveis de conhecimento maiores, assim como de máquinas com alta capacidade de performance, de processamento, etc. Só que ele fala que o problema do Mentat, ele até dá um nome, eu acho que o Fidon vai gostar. Ele chama em inglês de Idiot Savant, que traduzindo é sábios idiotas. Porque qual que é o problema? Adorei. Eles funcionam exatamente como o próprio Barão fala, né? Eles conseguem calcular probabilidades baseado em situações passadas, baseado naquilo que eles estão recebendo de informação, mas eles não têm capacidade de critério, de discernir se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é falso ou verdadeiro. Eles são máquinas, e assim como máquinas, eles são, apesar da alta capacidade de performance, eles ainda são ingênuos, são bobos e podem ir por caminhos e bestas. É igual um robô que, se você não fala, ele bate a cabeça na parede, entendeu? Então é bem legal isso que o Timothy O'Reilly traz aqui pra gente. E, cara, eu acho que o nosso querido Tufi Hawat, ele não iria por esse caminho. Eu acho que ele ainda é muito leal ao Duque Leto. Mas lendo de novo o roteiro do filme, e a gente não tem essa cena no corte final, talvez o nosso querido diretor Denis Villeneuve ele tenha gravado isso. Gravou. Mas no roteiro, de novo, cara, que legal o jeito que o roteiro escreve o Barão. Mas assim, é o Barão e o Tufi tendo uma conversa amistosa, apesar da situação de cara aprisionado com um cara que acabou de matar o antigo duque dele, mas o Barão é tão sacana, é tão perverso que ele consegue começar a jogar as palavras pro Tufi. O Tufi, igual um cachorrinho domesticado, vai se alimentando daquele petisquinho assim, vai falando: nossa, então foi a Lady mesmo? Nossa, como é que poderia? Eu sabia que era isso. E aí ele fala assim: então, mas você vai colocar a besta vai comandar o... Não, mas eu tenho um plano. Você vai colocar o foil de rota pra poder libertar o povo. Então, eu acho muito legal o roteiro do filme também. Pena que a gente não vai assistir isso. Mas talvez o Villeneuve deu uma intenção ali de que talvez o Tufi ia virar casaca. Não sei se ia ter coragem de fazer isso, mas parece que ia. Eu acho que o Tufi aqui, nesse exato momento, como tá falando aqui, ele realmente ele vira casaca entre aspas, porque o objetivo maior dele é matar a Jéssica. Então, assim, ele não quer saber se ele tá com o Harkonnen, com o Corrino, porque pra ele virou o alvo dele principal. Então ele tá cego, ele já estava cego, né, com as dicas. Interessante que até o Barão Vladimir fala que ninguém pode falar que foi o Dr. Yue que foi o verdadeiro traidor. Porque por várias situações, né? Ele tem que dizer que o Dr. Yue morreu defendendo o duque dele. E também o Barão está muito preocupado em fazer com que essa quebra do condicionamento imperial do Dr. Yue
como bem sabemos, né, era impossível quebrar esse condicionamento dos médicos, e eles não poderiam fazer mal ao seu amo, né, vamos dizer assim, porque eles tinham que servir a alguém. Ele não poderia ir se espalhar. Então ele colocou ali um fake news, né, já em 1965, uma fake news de que o Dr. Yue não era realmente um médico Suck. Ele tinha simplesmente entrado lá, fez de conta que era, e por isso que foi fácil subjugá-lo, né? Porque senão nenhuma casa mais queria ter um médico Suck, nenhuma casa iria confiar mais em ter um médico, porque os Harkonnen tinham um método de quebrar o condicionamento imperial. Não é explicado como é feito isso, mas a gente tem essa situação. E a gente vai continuando aqui, né? Fala um pouco de Tufi, ele fala que vai tentar convencer o Tufi, colocou já um veneno na comida dele e todo dia ele vai tomar um antídoto. Se o Barão deixar de dar esse antídoto, o Tufi ele vai morrer, né? Então tem essa situação. Tem uma parte bem interessante também sobre o Sardaukar. O Barão ele quer que tire Hawat e Letkine das guardas do Sardaukar. E os caras dizem, como é que a gente faz isso? Ele, não, vocês conseguem. Aí ele fala assim, com relação ao Sardaukar, eles não são muito ardilosos, politicamente falando. Acredito realmente que seja de propósito. O imperador os quer dessa maneira. Sim, acredite mesmo. Lembre o comandante do Sardaukar que seu conhecido por obter informações de indivíduos relutantes. Então ele mostra aqui que os Sardaukar são aqueles guerreiros cegos, bárbaros, assim. Os caras não têm questão política, eles só estão servindo lá, mandam a ordem e os caras vão fazer aquilo ali, né? Então é como funciona. E é interessante, só falar um pouquinho sobre o Sardaukar, pra gente depois finalizar, é que os Sardaukar são esses guardas de elite do Império da Casa Corrino, e através dessas habilidades superiores deles, eles extinguiram todas as forças militares rivais. Então, assim, não existe ninguém no Império que consiga ter um nível de luta com as casas em relação a eles, né? Então a única maneira de derrotá-los seria combinando todas as forças das grandes casas contra eles. Somente assim, né? Então, para você ver como é o nível dessa galera. Mais uma coisa interessante também, para a gente ir mais adiante, que é um capítulo que é bastante corrido e rápido, né? Com relação a isso. A gente vê agora a situação que eles vêm falando aqui sobre, ainda um pouquinho mais sobre de como foi a invasão a Hax. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque que ele fala, cara, que é muito dinheiro. Porque aí ele chama o Raban, né? Ele chama o Raban e ele fala assim: um cabeça oca que só pensa em brutalidade. Não é nenhum Mentate, meu sobrinho, nenhum Peter de Vries, mas talvez algo mais adequado para a tarefa em questão. Se eu lhe der a liberdade necessária, ele passará por cima de tudo que se colocar em seu caminho. Ah, como seremos odiados em Arrax. E aqui, a gente tem aqui a conversa do Raban com o Barão. É bem interessante, né? Porque num determinado momento, quando o Raban chega, ele meio que fala assim, meio que de uma forma assim, sem medo, e o Barão coloca ele no mesmo lugar, né? Que é isso, cara? Tu tá tirando uma comigo? Ele fala assim: o medo transpareceu nos olhos apertados de Raban. Ele sabia, dentro de certos limites, até que ponto o Barão era capaz de se voltar contra a própria família. E aí a gente vê como o Barão, ele é uma figura perigosa. O que é que vocês podem falar desse encontro aí do Raban com o Barão Vladimir? Bom, da minha parte, eu acho que a primeira coisa que eu achei muito legal relendo esse capítulo é que a escalação do Dave Bautista pro cinema ficou perfeita. Eu consigo... E a caracterização que ele ficou os ombros, ele fala do físico que ao mesmo tempo é acima do peso, mas também parece que é forte. Então, a primeira coisa que na minha cabeça já tá claro que o Dave Bautista é o Raban. Mas eu achei engraçado que o texto começa com o Barão subestimando, né, o sobrinho e achando que o sobrinho ele é só isso, mas parece que o sobrinho, tudo bem, ele ainda é um estagiário, ele ainda precisa amadurecer alguma coisa, mas ele tá um pouquinho mais inteligente em algumas coisas, ele saca que o tio, ele não mede valores morais, ele usa de mentiras e outros métodos para poder cumprir os seus planos, e inclusive ele começa a entender qual que é o plano do tio para ele, colocando ele nesse lugar. E mais, eu não sei se vocês lembram, mas eu tava revendo o trailer da parte 2, e logo no começo do trailer da parte 2 tem uma cena que aparece todo aquele exército, eu não sei se são de Sardaukars, mas que estão no palanque, né? O Barão, o Raban
E parece que ele tá na mesma... Talvez... Eu tenho a impressão que talvez seja mais alguma adaptação dessa cena onde o Barão outorga o título de Duque ali, não sei se de Duque, mas de comandante do planeta Arrakis. Do feudo, né? Ali. Do feudo, Talvez assim. essa seja mais ou menos a cena. Em vez de acontecer dentro de um quarto, dentro da nave, ela acontece ali fora, durante talvez no começo do próximo filme. Então eu acho interessante o jeito que o Raban ele vai surpreendendo um pouco o tio dele, mas ele ainda dá uma derrapada, né? Ele ainda é muito estagiário, cara. Sim. Ele é uma besta mesmo. Ele é uma besta. Agora sim, ele a gente vai ver mais na frente que ele é odiado pelos Fremen. Os Fremen odeiam o Raban. Então, assim, ele mata muitos Fremen. Então, assim, ele pode ser não um bom estrategista, mas ele é um ótimo guerreiro e muito violento. Então ele tem toda essa questão que o Barão quer, né, Hildo? O plano do Barão, Hildo, é também um plano até do príncipe de Maquiavel. Ele vai colocar uma pessoa para que todos odeiem, que ele quer que o Raban esprema Arrakis, ele quer que ele faça com que o Raban faça com que as pessoas trabalhem ali a exaustão, porque ele disse que mesmo trabalhando a exaustão, vai demorar mais de 60 anos para poder ele recuperar todo o que ele gastou nessa invasão a Arrakis, né? E aí ele quer fazer esse plano para depois colocar o Sting, Hildo. Ele quer colocar o Sting, ele quer colocar o Fade de cuequinha. O Elvis. O Elvis agora apareceu. O Elvis careca. Todo bonitinho, todo lindinho, com aquele sorrisinho, com aquela boquinha dele abertinha, toda preta, que o Austin Butler tá irreconhecível, né? Tá. Será que ele consegue? Mas é um plano interessante, né, Rio? Trazer o Salvador. Não, total. Como você falou, você foi extremamente pontual em dizer, né? Esse plano do próprio Barão, ele sabe que ele precisa apresentar alguém deplorável, e olha que ele é um ser humano deplorável, né? De deplorável ele entende. Alguém que traz toda essa energia negativa, né? E, mais uma vez, também concordo com você, Rogério. O Villeneuve, na minha concepção, foi o Villeneuve que nos mostrou que o Dave Bautista ele é um baita no ator. O pessoal fala muito assim, o James Gunn, não, bicho, o Drax é um personagem bem bidimensionalzinho. Mas naquele início do Blade Runner... 2049. O Saper. Não, bicho, cara... E tem o curta também. E tem o curta também, que mostra. É maravilhoso, bom, cara. Maravilhoso. Então, assim, ele tem o entendimento, o Villeneuve tem muito desse entendimento, né? De saber que eu preciso apresentar um baita no ator, porque vai exigir. E exige, né? Não é só ser alguém odiado, tem muito mais, aí tem outras camadas fortíssimas. Então, cara, o que eu curto nisso, nessa própria escrita do Frank, né? Que ele não vai só apresentar, somos todos maus, igual o Pica-Pau. Não, a gente também é estrategista, né? E preciso ser estrategista, eu preciso dar o pior, né, para trazer essa aura pesada, né, para que eu consiga. E olha que é um plano que vai demorar, né, bicho? É um plano que não é de imediato, né? Pronto, deixa eu colocar isso para vocês dois. Olha que interessante. Porque assim, a gente vê o Barão Vladimir fazendo as coisas, se fez, não, o cara é egoísta, só pensa nele. E aí ele fala o seguinte: um dia, um Harkonnen seria imperador. Não ele mesmo, e nenhuma cria sua, mas um Harkonnen. O cara tá pensando na casa dele, Hildo. Que coisa estranha. Um cara que é egoísta, poder e medo, usa de todas as estratégias. Cara, na minha concepção, o Barão, por exemplo, mais uma vez, né? O nosso tio George Martin, né? Ele pega esse conceito, né? Do pensar na casa com o Tywin, cara. O Tywin Lannister é o cara que faz tudo pela casa dele. E ele sabe que alguns movimentos que ele vai fazer, ele nem vai ver. Ele nem vai usufruir disso. Mas a casa Lannister vai, né? E mas eu ainda acho... Né? Mas eu ainda acho engraçado. Na leitura, eu acho que é nessa linha que você tá falando, Hildon. A gente não é totalmente maléfico, tem a parte da estratégia também. Mas o legal é que, tipo assim, o Barão, no livro, ele é muito... ou ele é bastante estrategista. Não sei se ele é realmente, comparando com outros personagens, talvez o Tywin, pra mim, eu não li os livros, meio desculpa. Não, o Tywin é uma evolução absurda. Então, mas eu acho que aí o legal que o Frank faz é que esses personagens eles são cinzas, né? Eles são equilibrados. O Raban é super maléfico, mas ele é burro. Aí tem o Sting, o Fade Halta, ele é super veloz, mas ele é muito narcisista.
inconsequente. Aí o também, Barão, né? o Barão é muito estrategista, só que ele é meio bonachão, ele não tem noção das fraquezas dele. Aí então, tipo, é legal que ele não é tão maléfico assim, pelo menos no livro, né? De novo, não é nosso Coronel Kurtz. Sim, sim. E é interessante também que ele fala um pouquinho da questão política, né? Porque ele fala que para a invasão em Arrax só pode acontecer se a guilda permitir. Lembrando que a guilda é o Uber espacial. Né? Não existe condição de invadir um outro planeta ou ir para outro planeta sem a permissão da guilda. Então os caras dominam isso. Então por isso que ele gastou um absurdo. Sim. Ele teve que pagar até o transporte do Sardau, cara. Pra tu ver o nível porque o imperador tinha todo o interesse, mas até nisso o imperador disse, não, quem vai pagar é você. Você não quer que a casa Atreides seja totalmente destruída? Então é bem interessante essa questão de colocar também a guilda como ali um ponto-chave. Se a guilda não quiser guerra, não tem guerra. Então a guilda nesse momento... Agora uma questão interessante Não que o tem Rabban guerra. colocou e mostra que ele também não é tão burro assim, né? Ele falou dos Fremen. Ele falou, ele quis, tipo assim, ele trouxe um relato de um comandante Harkonnen, que estava acompanhando o Sardaukar, em que os Fremen estavam derrotando o Sardaukar. E, tipo assim, cara, isso acontecia comigo direto aqui, eu sendo Harkonnen, nunca falei para meu tio, então eu vou contar essa daqui, que os Sardaukar também estão sendo derrotados pelos Fremen, para ver se meu tio, né, acha interessante. E o Barão não acredita de jeito nenhum, Rio de Rogério. Eles acham que é isso, cara. Isso é escória. Sim. E até o Dave Bautista, o Rabban, também é o Dave Bautista, ele fala assim, cara, inclusive eles começaram um pogrom. Cara, um pogrom é um extermínio. Então os Sardaukar estão tão afetados com esses primeiros embates com os Fremen, que eles estão sendo derrotados, que eles decidiram fazer um pogrom, acho que é assim que se fala mesmo, pogrom, que é a destruição, o extermínio total deles no planeta, né? Então, já aconteceu, obviamente, na nossa história, né? De forma das mais horríveis possíveis, mas aqui também tem essa questão do Sardaukar com relação aos Fremen. Mas o Barão não acredita, Hildo e Rogério, não acredita, é gentalha, é ralé. Aquela história do superior, né? Do colonizador, né? Que acha que ele é o cara. Pois é, mais uma prova desse calcanhar de Aquiles do nosso Barão, né? Ele de novo menospreza, e eu acho legal que o fato do Rabban ele se preocupar com isso, e eu acho, aí de novo fazendo algumas previsiologias aí, mas eu acho que talvez aquelas cenas que a gente vê no trailer da parte 2, onde a Shani e o Paul estão atacando alguma colhedora, alguma coisa, talvez seja a maneira do Denis Villeneuve colocar na tela que, o poder do deserto, que o Duque Leto já sabia, que eu acho que aí sim é um cara muito estrategista e ciente do que ele tinha em mãos, ele já sabia, ele existe de verdade. E aí que tá o problema do nosso querido Barão, né? Ele menosprezou talvez a grande força que estava embaixo do pé dele. É verdade. E até o Rabban fala, eu acho que tem mais gente do que a gente calcula aqui. Tem mais gente escondida aí. Aí não tem não. Na galera é ele. Não tem não. Tem uma galera aí. E assim a gente vai finalizando esse capítulo, né? Até o Barão, ele fala pro Rabban, como é que você acha que eu cheguei tão longe, tão rápido, né? Porque os Harkonnen não eram uma casa rica. Mas o Barão, ele conseguiu fazer com que os Harkonnen chegassem nessa posição atual, né? E a gente finaliza com essa situação. O Barão, né? Falando que a brutalidade do Rabban vai ser essencial. Ele não gosta muito de usar a família, né? A gente viu aqui que ele não mata muito os seus familiares, né? Ele causa castigos, caso alguém... Só se tiver alguma coisa assim absurda que ele manda matar um parente. Mas ele é muito assim... Minha família, apesar que nenhum presta, mas é minha família. Eu que vou falar mal deles, ninguém de fora fala mal, né? Ele tem essa questão, essa proteção. E ele fala isso, né? Que quando o Rabban terminar lá com eles, né? Aí eu vou mandar o meu Feyd-Rautha para livrá-los desse fardo. Eles o receberão como seu salvador. Feyd-Rautha, o bem-amado. Feyd-Rautha, o benigno, o piedoso, que virá salvá-los de um bruto. Feyd-Rautha, um homem a ser seguido, um homem por quem morrer. Então, é bem interessante essa visão que ele tem pro sobrinho dele. E um corpo adorável. Cara, e no final, aí vem um abusador aí no final. É escroto, bicho. Vamos então para as nossas considerações finais.
Hildo, o grande Rogério, mais um capítulo, um baita capítulo, meio complicado falar dos Harkonnen, mas foi bastante interessante algumas questões colocadas. E eu gostaria, grande Rogério, começar pelo Rogério, que é o convidado. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, apoiando, fazendo parte dos programas, ajudando no Catarse, de várias formas, divulgando no Twitter, sempre repostando as coisas do Narrax Brasil, do DunaCast. E não, sempre é uma honra tê-lo aqui nos nossos episódios. A gente tem um dia a dia corrido, eu sei que as suas noites não são livres, né? Então essa sexta-feira hoje foi especial, porque eu sabia que você estaria de folga, então eu disse, não, o Rogério tem que aparecer aqui pra gente fazer esse episódio. E aí, meu filho, fazendo falta, né? Fazendo falta. Faça aí seu jabá, se quiser dizer suas redes sociais, e o que é que você tira de interessante, e quais são as suas considerações finais desse capítulo. Bom, de novo, pessoal, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, então é muito bom a gente estar falando sobre Duna. Eu amo a quantidade de relações, conexões, referências que a gente consegue trazer e discutir aqui quando a gente senta para fazer esse programa. Para mim é muito bom estar sempre com vocês. Realmente, a rotina não permite muito ultimamente, mas eu separo esse tempo com todo carinho. Para quem não me conhece ou já me conhece, minhas redes sociais estão fáceis aí, Rogério Acioli, então é só procurar no Instagram, no Twitter. Vamos trocar ideia. Eu falo muito sobre Duna, além de repostar as coisas do DunaCast Brasil, do Narrax Brasil, faço sempre possível comentar outras coisas também. E sobre o capítulo, eu achei que assim, realmente é um capítulo que parece longo pela quantidade de páginas, mas ele é bem corrido, ele tem bastante diálogo, ele acaba sendo rápido de ler, de entender o que está acontecendo. E eu acho que é um capítulo muito legal para a gente poder contextualizar mais a figura das personagens dos Harkonnen, né? Do que eles são capazes, o que eles estão pensando. E eu acho que talvez ainda não dê para sentir todo o poder ou todo o mal que está dentro do nosso barão, mas é um começo. Eu acho que é legal pra gente poder contextualizar, meio que um capítulo é uma ponte para que a história vai levar no final. E eu acho legal porque eu não lembrava dessa parte sobre o plano com o Feyd-Rautha aqui com o Sting. E eu acho legal, inclusive, que além de ser um plano a longo prazo, o Barão ainda comenta que ele tem o sonho de no futuro ter um Imperador Harkonnen. E quando ele fala isso, eu falei, cara, isso dá uma bela fanfic do Brian. Aí talvez eu leria se fosse isso. Porque, mas você apoia os Harkonnen? Não. E você gosta de gente mal no poder? Também não, mas... Cara, é tipo o Homem do Castelo Alto, entendeu? O que aconteceria se os nazistas ganhassem a Segunda Guerra Mundial? Então eu acho que seria uma boa fanfic. Então, de novo, fiquem à vontade para se conectar comigo. Muito obrigado, Pascoal e Naib, de novo, pela essa oportunidade. E sempre que possível, sempre que eu puder, vou estar com todo carinho aqui participando com vocês. Show de bola, Rogério. É muito orgulho. Mas vamos passar para ele. Primeiro eu quero saber, Hildo, eu quero fazer um podcast de 30 minutos, de uma hora, de 3 horas, de 5 horas. Aí teu bolso é teu guia. Mas entre em contato comigo, manda aquela mensagem. Pode ser no meu pessoal, Hildon Olivearte, como pode ser no Radiola Mecânica, @Radiola Mecânica. Pode mandar no Instagram mesmo, que a gente bate aquele papo, direciona legal. E o mais legal é isso, é entender realmente qual o projeto que você quer fazer. Porque às vezes a pessoa também tá precisando de um caminho, né? E a gente também tá aqui para isso. Então manda aqui um oi. E você tem, tipo assim, a pessoa tem alguma coisa que você quer vender. Você também faz os áudios, como é que se fala? Rapaz, eu faço áudio de vendedor, de mercador, faço o que tiver, rapaz. Manda, eu quero vender uma caneta, o Hildo faz uma narração. Faço. Que as pessoas não vão querer comprar mais de 1000 canetas. A maior caneta que você pode comprar. Ai. É só mandar do jeito que você quiser. Hildo, eu quero fazer um audiolivro. A gente faz um audiolivro. Hildo, eu quero fazer eu quero um poema, quero gravar com tua voz. Vamos lá. Sim. igual que foi feito com o nosso colega PH. Exato. Pronto, PH, eu fiz um trabalho que ele precisava de uma narração. E ele mandou o texto, eu fiz a narraçãozinha pra ele. Tá lá no episódio.
Foi totalmente para entendermos que somos muito afeitos a colocar capas nos nossos queridos e foices na mão dos odiados, sem perceber que talvez a morte ela tenha capa e foice ao mesmo tempo. Todos vocês, incontáveis que morreram antes de mim, me ajudem. Diga-me como conseguiram morrer. Está de acordo? Ajudem-me a atravessar a onda que vocês atravessaram. Ajudem-me. Vocês que tiveram seu medo e não o quiseram ter. Como foi? O que lhes deu força? E vocês, que com força e coragem, que com indiferença e alegria, se entenderam com sua morte. Me deem a indiferença, a alegria e a serenidade. E olha só, vocês podem ficar ouvindo essa voz deliciosa lá no grupo exclusivo do Catarse do WhatsApp. Sim, mando áudios, inclusive, bêbado, na praia. Venham para o Catarse para ouvir a voz sensual de Hildon Oliver toda manhã. E nem é meme. E, cara, um baita capítulo, sim. Como eu te falei, é um capítulo que ele causa esse mal-estar, esse desconforto com esses personagens, mas a gente sabe que tem um plano dentro de planos, né? E como o Frank Herbert, ele só mostra o baita escritor que ele é, né? Porque é muito... não é tão fácil, né, cara? São só apenas grandes escritores que conseguem nos trazer desconforto ao apresentar os seus personagens. E o Frank Herbert assim consegue, porque... Cara, que raiva desse capítulo, viu? Grande Hildon, show de bola, muito obrigado. As minhas considerações finais é uma das frases do Barão Vladimir, mas é uma frase que a gente pode até tirar dessa figura, porque ela realmente serve pra gente, que ele fala: a ausência de uma coisa pode ser tão letal quanto a presença, né? O que é que você... Poderosíssimo. 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 E aí você vê, né? Esse cara tem essa capacidade de pensamento, mas esse capítulo é um pouco sobre isso, né? Sobre também como as pessoas, Hildon e Rogério, elas às vezes se acostumam, e eu volto a falar, se acostumam com o horror, se acostumam com o ódio, se acostumam com o medo, né? A impor o medo, né? Então, a gente viveu uma época parecida aqui no Brasil e no mundo todo, em muitas partes está sendo isso. A gente está vendo uma guerra atualmente em que a narrativa é essa, né? É poder, medo. Nada mais do que isso, né? Não existe Total. uma E, gente, voz... antes de postar alguma coisa no Instagram, dê uma estudada. Não posta imbecilidade, não. Dá uma estudada, é sempre importante. Isso. Então, por isso que eu digo que Duna é assustadoramente atual, como diz o Hildon, porque as coisas estão acontecendo e a gente vê a narrativa, né, se repetindo, infelizmente. Mas vamos ver o que acontece mais no futuro. Então, as minhas considerações são essas. Agradeço mais uma vez aqui vocês estarem com a gente, né, ouvindo aqui os nossos episódios, mandando mensagem. Mandem mensagens, né, que a gente vai ler todas as mensagens aqui, tanto no Spotify, no Google Podcast. Manda que a gente consegue ler e colocar aqui no programa. E obviamente nós vamos terminar agora o DunaCast. Todo final do DunaCast vai ter agora a litânia contra o medo, lida por Hildon Oliver. Até mais. Até mais, galera. Valeu, pessoal. Tchau. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com